E aí, tudo bem? Falar um pouquinho sobre dor no ombro aqui, mas dor no ombro específica. Dor no ombro por causa de uma condição pós-operatória. Isto é, um paciente ele faz uma cirurgia de uma prótese reversa de ombro ou faz uma cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador ou uma cirurgia para colocar uma âncora no ombro por causa de uma ruptura total de um dos tendões do ombro. Ele tende a desenvolver uma dor pós-cirúrgica. Uma dor pós-cirúrgica que está completamente desassociada de um bloqueio de movimento, que é a condição mais comum tratável na fisioterapia musculoesquelética. Nessa condição pós-cirúrgica, os trabalhos de exercícios específicos para o paciente têm que respeitar um pacing de tempo e de dor. Isto é, se o paciente chegou com dor 7, você tem que prescrever exercícios sim, porém, esses exercícios não podem tornar a dor dele 8. Ele tem que executar o exercício até com dor, mas ele não pode ficar pior assim que você interrompeu o exercício. E com 24 horas, ele não pode estar pior com o seu programa de exercício, ele tem que estar estável, igual. Isso aí vai fazer com que ele perceba que ele está mexendo e não está piorando. Então, ele bota na balança do inconsciente, tira da balança do inconsciente e torna consciente o fato de que, caramba, eu tô mexendo e eu tô estável. E como ele falou comigo que um programa de exercício regular durante 6 a 8 semanas, a 12 semanas, vai gerar um fenômeno neurofisiológico de analgesia induzida por exercício, eu vou continuar, porque eu não tô piorando, quem sabe a médio e longo prazo, como ele falou, eu melhore. E aí você começa a encorajar o paciente a se expor gradativamente a movimentos que não doíam. E lembrar, pessoal, que fisioterapia de verdade não precisa mexer no lugar que dói. Fisioterapia de verdade, a gente acabou de atender um paciente aqui pós-cirurgia de âncora no manguito rotador, com déficit absurdo de rotação externa, e a gente conseguiu encontrar um movimento que melhorou a dor dele, isto é, além da condição pós-operatória, ele tinha uma apresentação clínica dupla com um bloqueio de movimento dentro do quadro pós-cirúrgico. Tá entendendo como há um overlap de sinais e sintomas em diversas condições de dor no ombro? E a gente conseguiu trabalhar indiretamente, ou seja, para eu ativar os rotadores externos dele, eu trabalhei nos joelhos dele. Para eu ativar os rotadores externos dele, eu trabalhei no membro inferior oposto dele, em uma posição específica para não deixar eu vencer a resistência dele, ele tinha que executar co-contrações ativando os rotadores externos. E quando a gente fala em facilitação, a gente também ajuda o paciente a ganhar essa rotação externa. A gente coloca na posição de rotação externa e pede o excêntrico. Então, existem várias formas indiretas de se trabalhar o ombro, o quadril, a ATM, o pescoço, a lombar, o joelho dos pacientes. Então, se você tem algum paciente que está morrendo de medo de fazer alguns exercícios, saiba que existem fisioterapeutas que trabalham com técnicas indiretas, que aquela região que está super dolorida ali, ela não vai ser tocada. O tratamento indireto está aí para isso, resgatar a autoeficácia, fazer atividades de forma indolor, para que quando o paciente recupere essa autoeficácia, essa confiança, ele deixe, permita mais que a gente mexa em loco, no local. O que não quer dizer que vai ser melhor mexer no local. Eu já dei alta para vários pacientes sem nem tocar no lugar que dói. E quando a gente compara um programa de exercício específico para ombro versus um programa de exercício geral no controle da dor, na redução da incapacidade, a gente não vê diferenças no grupo que fez o exercício específico versus o grupo que fez o exercício geral. Então é muito comum chegar para pacientes com dor no ombro aqui e eu pedir para fazer passada com salto e aterrissagem, com agachamento, com trabalho de cócoras, com trabalho de flexão de braços, que é uma coisa, do ponto de vista biomecânico, completamente não relacionada ao local da dor, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho mais antes de abordar os pacientes com dor crônica, beleza? Esse foi o insight do dia. Se você tem alguma dúvida, pergunta, sugestão, crítica ou elogio, deixa aqui nos comentários, ou vai lá na bolinha dos meus stories para você
mandar sua pergunta na caixinha. Esqueci completamente o que eu ia falar. Tudo bem, então é isso. Grande abraço, movimento é vida.